Semana de lua cheia, conhecida como lua azul, que começa cheia de tensões e exageros e promete terminar de uma forma muito mais leve. Eu sou Renata Conte e você está em Práticas que Despertam. Bem-vindos a Práticas que Despertam. Espero que todo mundo tenha conseguido ver a lua ontem. Se você está comigo terça-feira à noite no YouTube, ontem, na segunda-feira, dia 19, nós tivemos a lua cheia de Leão, o dia do amor, como nós conversamos aqui a semana passada, e também a tal da lua azul. E por que essa lua azul? Essa lua, ela tá muito próxima da Terra, por isso que ela fica com essa aparência de estar maior. E aí, esse romance que o ser humano tende a acrescentar a lua azul, momento de rituais. Se você não fez nenhum ritual, não se preocupe, porque lembre-se, tudo vai de encontro ao que a gente estuda aqui. O importante é que faça sentido sempre para nossa mente, para o nosso coração e que a gente consiga trazer para a ação. Eu tô falando aqui com você sobre a lua azul porque todo mundo fala sobre isso e a gente tem que estar antenado, principalmente quando falamos sobre coisas do céu, que a gente estuda aqui também a astrologia cabalística. Mas, sinceramente, você já me conhece, não é o nome da lua que vai torná-la importante, e sim aquilo que a gente fizer com consciência. Então, se você nem sabia que tinha lua azul, não se preocupe. O importante é que agora você pode saber as tendências da semana e também a gente sempre conversa aqui sobre a porção da semana dos nossos estudos. Então, a gente vai falar agora sobre a porção da semana. Nós estamos estudando a porção de Ekev. Estamos no último livro da Torá, Deuteronômio, e a porção dessa semana que a gente estuda, Ekev, continua nessa mesma, Moisés continua nessa mesma ação de contar ao povo tudo que eles viveram, na verdade, relembrar ao povo tudo que eles viveram, deixar bem claro códigos de conduta, de lei, de ética, de ações que eles devem praticar assim que entrarem na Terra Prometida e seguindo aí toda a parte do desenvolvimento do povo, essas orientações de Moisés têm esse propósito. Nessa porção especialmente, Ekev, a gente pode traduzir como calcanhar e também a gente pode pensar nos passos que a gente dá. Então, vou explicar isso melhor. O calcanhar, Ekev significa calcanhar. Essa porção nos convida a prestar bastante atenção nos nossos pontos fracos. E aqui a gente pode falar sobre o calcanhar de Aquiles. Não sei se todo mundo conhece mesmo o mito, né? Então, que Aquiles era um guerreiro, era muito forte, mas o ponto fraco dele era o calcanhar, porque a mãe dele, quando banhou ele nas águas do rio para torná-lo imortal, segurou ele pelo calcanhar. Então, o ponto onde ela segurou o calcanhar dele não mergulhou na água. Então, ele ficou com esse ponto fraco, o calcanhar. Então, a gente pode trazer aqui para o nosso dia a dia, para os nossos estudos, para a nossa compreensão, o quê? Todos nós temos um ponto fraco e essa porção ela nos convida a prestar atenção nos passos, nas nossas caminhadas, principalmente na nossa conexão com a espiritualidade. Então, às vezes, a gente acha que a gente tem que fazer um ritual muito cheio de acessórios. A gente fica preocupado, exemplo, né? Que nem isso que eu tô falando aqui da lua azul. Poxa, tinha lua azul, tinha um ritual da lua azul e eu tinha que pegar, sei lá, um lenço azul para fazer uma meditação na hora da lua azul. E eu sentei lá no meu lenço azul para fazer a meditação. A hora que eu sento no lenço e começo a meditar, o meu pensamento, ele vai para o que eu fiz no meu dia hoje, as coisas que eu tenho que fazer.
E eu dou asas a esses pensamentos e eu estava tão preocupada em ter o lenço azul para fazer o ritual da lua azul e eu não estava nada preocupada na hora do ritual de manter o meu pensamento no momento presente. Então, essa porção, ela quer lembrar a gente que muitas vezes são as nossas pequenas ações, muitas vezes são as coisas menores que a gente faz que têm mais importância. Às vezes a gente entra muito no automático com as nossas preces, com as nossas ritualísticas, e a gente esquece de fazer a conexão de uma forma verdadeira. Então essa porção ela vem nos lembrar de que, por exemplo, você agradecer que você abre os seus olhos todo dia de manhã é uma coisa tão simples que muitos de nós esquecem de agradecer por acordar, né? Acordar nesse dia, nesse momento presente, da alma ter voltado para o corpo nesse planeta Terra lindo. Então são coisas muito pequenininhas que a gente acaba esquecendo de agradecer, esquecendo de prestar atenção, né? Até coloquei aqui, apreciar e agradecer a bênção de estar vivo. Muitas vezes, né? Eu tive um professor de cabala, o Marcelo Steinberg, ele também tem Instagram, é muito legal o Instagram dele, inclusive, e ele falava muito isso nas aulas. A gente nunca acorda e agradece por não ter dor de dente. Até você sentir uma dor de dente daquelas e lembrar que, poxa, é tão bom quando eu acordo sem a dor de dente, né? Então é muito importante a gente prestar atenção nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Acho bom, agora pensei aqui também, o quanto que é importante a gente valorizar a nossa rotina. Aqui em Malkuth, a gente vive um universo de densidade, de julgamento, de caos. Então, é muito mais fácil estar na confusão do que na luz. É muito mais fácil estar no caos do que na harmonia. E quantas são as vezes que a gente acha a nossa rotina enfadonha, que a gente acha a nossa vida uma mesmice. Então essa porção, ela convida a gente a prestar atenção nisso, nas pequenas coisas do nosso dia a dia, para não deixar que essas pequenas coisas se tornem o nosso ponto fraco. A gente fica tão preocupado com o maior, o mais grandioso, né? Valorizar demais coisas que, na verdade, na prática do dia a dia, não vão fazer a menor diferença. Ou seja, é muito melhor você agradecer de acordar todos os dias do que você se preocupar se você fez uma conexão no momento certo, no dia certo, na hora certa, né? Outra coisa que agora me vem à mente também, durante os estudos da Cabala, são diversas as histórias que mostram rabinos que armavam a mesa do Shabá com todas as honras, pompas e glórias, e muitas, se não na maioria das vezes, as pessoas mais humildes dos vilarejos que preparavam o Shabá com o que tinham, elas eram muito mais agraciadas com a luz do Criador do que os próprios rabinos. E por quê? Porque a conexão dessas pessoas mais humildes, por mais que não tinham todos os objetos que deveriam, toda a pompa que deveria, todo o luxo que deveria, os rituais eram feitos com amor, com intenção, né? Com presença. Então, essa porção convida a gente a estar presente, que a gente consiga estar presente, que a gente consiga valorizar as pequenas coisas do nosso dia a dia, para lembrar que quanto mais a gente valoriza as pequenas coisas do dia a dia, mais nós estamos em conexão com a luz do Criador. Ainda mais essa semana que nós estamos vivenciando, essa semana da lua cheia de Leão. Lembra sempre que a lua cheia, ela traz para gente essa oportunidade de iluminar tudo que está na nossa frente. Então a gente enxerga, vê, sente tudo que está na nossa frente, e isso, por ser uma energia tão plena, tão abundante, pode causar algum desequilíbrio em nós, porque a gente não está acostumado
com tanta energia disponível. E aí sempre vale lembrar que, de acordo com cada recipiente, essa conexão vai ser de um jeito. Se você já tem o hábito de fazer as suas ritualísticas, aqui obviamente que eu vou falar, né, da energia do mês, das letras do mês, do Anabecoa, as ferramentas que a gente usa aqui que filtram essa luz, que adequam essa luz de acordo com o nosso recipiente, você vai sentir de uma forma mais harmônica os efeitos da lua cheia. Agora, se você não prepara o seu recipiente, isso pode trazer uma certa irritação, uma certa insônia, uma certa impulsividade, porque é tanta energia que a gente nem sabe o que fazer com ela, né? Com tanto de energia. E essa semana, eu falei aqui no início da chamada do nosso encontro, a semana começa tensa porque a gente tem um monte de aspecto tenso acontecendo, principalmente desde ontem, e isso vai até o fim da semana, até o dia 23, que é a sexta-feira, a gente vai ter momentos ainda muito tensos, e a partir do sábado, dia 24, o Shabá dessa semana vai ser ótimo, porque é justamente nessa energia do Shabá que a gente já começa a ter um apoio maior do cosmos. Então, o que eu quero dizer aqui? De acordo com os aspectos que a gente vai ter ao longo dessa semana, tem quadratura, tem oposição, a gente pode sentir assim tudo de uma forma muito exagerada, né? Então, assim, as emoções estarem um tanto quanto exageradas. Então, se eu tô feliz, eu tô eufórico. Se eu tô triste, eu tô deprimido. Também aumenta muito a chance da gente se sentir amargurado. Você tem a impressão que você está sacrificando a sua felicidade. Isso é muito importante a gente já saber que pode estar no ar, porque caso você se sinta assim, você vai lembrar, olha, peraí, né? Isso tem a ver com a energia astral que está irradiando aqui para a Terra, isso tem a ver com a lua cheia, isso tem a ver com esse finalzinho do mês de agosto que, de acordo com a astrologia convencional, é um mês e tanto para a gente sair da zona de conforto. Isso tem a ver também com a minha consciência, que está cada vez mais desperta, fazendo com que a minha sensibilidade fique mais apurada. Então vamos prestar bastante atenção, principalmente a partir do dia 22, que o Sol ingressa no signo de Virgem, que a gente tem mais condição de fazer uma análise crítica, uma análise mais racional, né? Não colocar tanta emoção, porque Virgem é o signo que é considerado o crítico do zodíaco. Mas é sempre muito bom a gente lembrar que é importante demais a gente estabelecer critérios. Essa é a maior qualidade virginiana. Então, já que o Sol está em Virgem, eu vou poder potencializar a minha mente, ainda mais com o aspecto que vai acontecer no sábado, a gente tem um sextil de Mercúrio com Marte, tornando a nossa mente mais forte, mais rápida, mais perceptiva. Então, o que quer dizer isso? Nossa, eu consigo compreender melhor agora que isso que eu estou sentindo não é meu. Isso que eu estou sentindo, essa amargura, essa sensação de peso, né, de sacrifício, tem a ver com o momento que o mundo está vivendo. Como eu estou me tornando cada vez mais conectado com a luz do Criador, cada vez mais um com o Criador. A gente acabou de celebrar o Dia do Amor, a gente falou sobre isso nos nossos dois últimos encontros. Quanto mais eu amo, mais eu me torno um com o Criador. Quanto mais eu me torno um com o Criador, mais eu sou capaz de sentir as pessoas, mais eu sou capaz de sentir o mundo ao meu redor. E aí eu aproveito essa qualidade virginiana e eu pratico o discernimento. Isso é meu? Isso é do outro? Isso está no ar? Como que eu consigo diferenciar se isso é meu, se isso é do outro, se isso está no ar? A gente consegue diferenciar essas sensações, esses sentimentos, a partir do momento que a gente se acalma, respira e se concentra. Como a gente ainda vai estar com o Mercúrio retrógrado até o dia 28, a semana que vem, na quarta-feira, eu tenho um poder maior de rever se isso mesmo é mesmo meu,
Isso tudo que a gente está conversando aqui, opa, peraí. Eu vou meditar, eu vou me acalmar um pouquinho, né? Eu vou pensar, vou aproveitar o fim da semana, o Shabá, o final de semana para pensar. Olha o que foi que eu fiz essa semana, o que aconteceu com os meus relacionamentos. Eu tive essa sensação de amargura que a Renata falou. Eu tive essa sensação de querer colocar culpa no outro. Também ao longo dessa semana, por favor, principalmente entre quinta e sexta, dia 22 e dia 23, vai estar no ar essa energia de querer culpar o outro e a gente que pratica aquilo que nos desperta. Estamos atentos com a regência de Saturno em 2024, que nos convida a nos responsabilizar pelos nossos pensamentos, sentimentos e ações, e a gente não vai cair nessa armadilha do ego de ficar culpando os outros, de achar que a gente é ótimo e que o problema é só dos outros, principalmente na lua cheia de Leão. Nós estamos aqui falando da energia desse mês, o mês de Leão, o signo de Leão, lembrando a você que o calendário cabalístico é lunar, por isso que o Sol chega em Virgem dia 22, mas nós aqui ainda estamos na energia de Leão. Quando a Lua nova chegar lá em Virgem, é que a gente vai começar a celebrar ou sermos todos virginianos, e aí começa aquele momento maravilhoso dos 30 dias de preparação para o Ano Novo Cabalístico. É um momento muito, muito bom, que a partir da semana que vem a gente vai falar sobre ele. Mas para agora, para este momento presente, aproveitando a lição da porção da semana EKEV, de estarmos presentes, de lembrar do quanto que o pequeno faz toda a diferença, é o micro que define. Nós falamos sobre essa frase por alguns anos aqui em práticas também, tá? Então são as pequenas coisas que fazem grande diferença. Então eu vou lembrar que esse mês a gente tem essa energia da generosidade, da honestidade, do carisma muito em alta, e também a arrogância, a falta de sensibilidade, uma questão tanto quanto dominadora e controladora. Por isso que eu falei aqui sobre essa história das armadilhas do ego, né? Então, ao mesmo tempo que Leão é um signo muito generoso, ele pode ser extremamente arrogante, se sentir o rei da cocada, além do rei das selvas, o rei da cocada, e isso não é positivo. A gente sabe que quanto mais a gente se sente mais do que o outro, é uma armadilha do ego, o ego que nos desvia do caminho da luz. E tudo que a gente quer fazer é seguir firme no caminho da luz. Então a gente tem que combater essas armadilhas do ego. Então estarmos muito atentos, ainda mais essa semana de lua cheia, nos pontinhos de correção para o mês de Leão para todos nós. Lembre-se que Tikkun é o termo hebraico para correção, e ser sensitivo acho que é um grande desafio, principalmente essa semana para todos nós. Como a semana começa com esses aspectos tensos, isso vai até o finzinho da semana, pode ser mais difícil a gente pensar antes de falar, pode ser mais difícil a gente sentir o outro, pode ser. Mas como a gente já tem acesso a essas informações, a gente já tem como se preparar. A gente quer ajudar as pessoas, a gente não quer dominar ninguém, a gente não quer controlar, também porque controle demais traz muita rigidez. A gente já sabe até essa altura do campeonato que a coluna vertebral é uma das partes do corpo de Leão, então controle demais dá problema na coluna, da rigidez articular. Para quê? Para quê? A gente sabe que não há nada além da luz do Criador. É importante demais a gente confiar, ainda mais quando a gente não vê, quando a gente não sabe. Então, todos esses pontinhos de correção ao longo desse mês, que nessa semana estaremos sendo convidados a prestar ainda mais atenção nisso, tá bom? Por favor, não seja o centro das atenções e procure sentir o outro. Eu vou dar um exemplo bem prático. Eu faço parte de diversos grupos do WhatsApp
E a gente, no do grupo do curso de cabala que eu faço de quinta à noite, tivemos algumas mensagens para celebrar o Dia do Amor. É um momento maravilhoso do calendário cabalístico. Eu desejo mesmo que todo mundo tenha conectado com essa energia, porque é o dia mais positivo do ano. E aí, lá no grupinho, todo mundo mandando mensagem bonita. E eu, olha, foi por um triz que não mandei as artes que eu faço aqui para as nossas apresentações e também para o grupinho exclusivo do WhatsApp de práticas. Mas enfim, eu ia mandar, parei. Falei, não vou mandar. Não vou mandar por quê? Porque eu tenho que evitar ser o centro das atenções, né? Então, o que me moveu? Eu fiz esse questionamento. Tem que ser um questionamento sincero, viu, gente? Nem sempre a gente consegue ser tão sincero com a gente, mas vale a pena a gente praticar, porque quanto mais a gente pratica, mais a gente desperta. Então, eu me perguntei, né, sinceramente, para que você quer mandar a arte que você fez? Para todo mundo elogiar? Fala que coisa linda, nossa, Renata, que lindo. Então eu não mandei. Por quê? Porque eu achei que eu queria elogio, porque eu achei que eu também queria me destacar dentre tantos colegas que estavam se destacando. E aí o que eu fiz? Nada. Não mandei. Agradeci a mensagem das outras pessoas e só fiquei quietinha. Fiquei quietinha, por quê? Porque, gente, honestamente, eu que falo tanto, tem essa pinta na testa, a lua em leão. Ser o centro das atenções é uma coisa que eu faço muitas vezes sem perceber, sem pensar. Só que, qual é o ticum desse mês? Pense antes de falar, não seja o centro das atenções, ajude os outros, não domine, não controle. Olha, são 2 meses assim de trabalho intenso. Eu que sou Sol em Câncer, Lua em Leão, a gente já sabe que Câncer e Leão são os 2 únicos signos do zodíaco que não dividem o seu planeta regente. Então é uma energia que transborda, por isso também são considerados meses um tanto quanto desafiadores no calendário cabalístico. Então se a gente vai praticando, confia, viu, gente? Não é confia em mim, é confia na luz, confia em você. Lembre-se da sua capacidade, é bom demais saber que a gente é capaz. E outra, lembre-se que você já é um ser consciente agora. Esse é o nosso lema de 2024. Consciência agora. Hoje, cada pessoa que está aqui comigo já é melhor do que estava a semana passada. Já é melhor do que foi ontem. Então, a gente tem que ter cada vez mais esse pensamento firme na nossa mente para trazer esse sentimento verdadeiro para o nosso coração e aí sim ele vira essa ação da gente conseguir segurar antes de falar, da gente conseguir pensar antes de falar e, acima de tudo, pensar antes de agir. A gente tem o apoio das letras do mês como ferramenta para aprimorar o nosso recipiente, para filtrar a energia que está disponível no universo para todos nós. O hebraico a gente sempre lê da direita para a esquerda. Kaf e Tet são as letras do mês de Leão. Kaf, que criou o planeta regente de Leão, que é Sol, traz para a gente a energia da vitalidade, aumenta a nossa conexão com o nosso eu superior e ajuda a esclarecer situações repetitivas. Esse Czinho da letra Kaf, a letra Kaf parece um C, você imagina, né? Algo acontecendo e repetindo. Então, Kaf ajuda a gente a esclarecer essas situações que se repetem na vida da gente e é bom a gente reforçar que tudo que se repete na vida da gente é porque a gente ainda não aprendeu o que tinha que aprender com aquela situação, não conseguiu agir de uma forma diferente para que ela pare de se repetir. Então, Kaf, meditar na letra Kaf, esclarece essas situações repetitivas. Já a letrinha Tet nos conecta ao signo de Leão, traz para a gente a energia da coragem, reforça a nossa bondade e também revela coisas perdidas. A letra Kaf, a letra Tet, desculpa, ela também pode representar o útero. Então, a gente abriga a presença divina, a Shekinah. Então, esse mês de Leão é muita luz
disponível que às vezes a gente nem sabe o que fazer com tanta luz. Então, para não ficar perdido, a gente medita na letrinha Tet para ajudar a gente a trabalhar de uma forma mais equilibrada com a energia disponível. Também nós temos como uma excelente ferramenta para esse mês o anjo 15, Hariel. Esse anjo 15, ele ajuda a gente a conectar com a energia da nossa criatividade, ajuda a gente a reforçar a nossa capacidade criativa, ajuda a gente também a ter uma visão ampla, essa visão de longo alcance, né? Aqui a gente está conversando que muitas vezes a gente não vê a figura completa, a gente não sabe o todo para poder compreender, para poder realmente discernir sobre uma situação. Então a gente pode usar o anjo 15 para ajudar a gente a ter uma visão de longo alcance, ou seja, ampliar a nossa visão. E também ajuda a gente a ter essa fé, essa coragem, essa confiança, caminho firme com fé e coragem. Então, meditar no anjo 15, as letras hebraicas do anjo 15, sempre da direita para a esquerda, Rei, Resh e Yud. Se a gente medita nesse anjo, eu vou falar mais uma vez, Rei, Resh e Yud. A gente aumenta a nossa criatividade, a gente amplia a nossa visão e a gente confia mais na gente, confia mais nessa nossa criatividade, confia mais na luz. A gente tem certeza de que não há nada além da luz do Criador. Então, é muito legal a gente usar essa ferramenta, a gente pode usar essa ferramenta sempre. É que aqui ficou a sugestão da gente usar esse anjo ao longo do mês, justamente porque Leão, ele é um signo conhecido não só por esse carisma, por essa generosidade, mas também pela sua criatividade, esse brilho pessoal que o leonino tem, faz com que ele possa ter um lado artístico muito desenvolvido. Então, essa energia da criatividade, ela é muito presente nesse signo. Então, se você tem Sol em Leão, Lua em Leão, Ascendente em Leão, é necessário extravasar essa criatividade. E como nós acreditamos que no signo vigente, né, no mês do signo vigente, todos nós somos leoninos, essa é a hora da gente pôr para fora essa nossa criatividade. Aproveita que essa semana a gente tem um dos aspectos que a gente tem essa quadratura de Sol com Urano traz para a gente um aumento da excentricidade. Então, às vezes, a gente pode realmente dar asas a essa criatividade sem ficar tão preocupado com o que os outros vão pensar, né? Será que vão me julgar? Não vão me julgar? O momento da gente testar a nossa criatividade é agora. E se você ainda tem uma certa vergonha, se você ainda não tem certeza, pode usar o anjo 15, Rei, Resh e Yud. Meditar nesse anjo vai ajudar você a ter mais essa confiança, a exercer essa sua criatividade de uma forma plena. Então, vale muito a pena. Agora, lembrei de dizer mais uma vez que se você ainda não faz parte do grupo do WhatsApp exclusivo de práticas que despertam, no link de descrição na descrição desse vídeo, tem um link de convite para você entrar lá no nosso grupinho. Eu já mandei esse anjo. Se por acaso entrar gente nova, eu tô tão feliz, toda semana entra gente nova. Se entrar gente nova essa semana, eu vou mandar de novo, porque esse grupinho lá é exclusivo para eu mandar os materiais aqui dessa apresentação. E também quero agradecer todo mundo que está sempre aqui comigo, pedir para você deixar o seu joinha, curtir o nosso encontro. Caso você ainda não seja inscrito no canal, por favor, se inscreva. Recomende aos amigos, se você gosta de práticas que despertam, recomende aos amigos. Também quero agradecer o pessoal que me escuta, me ouve lá no Spotify. Toda quarta-feira, a partir das 6 da manhã, esse nosso encontro da terça-noite já está no Spotify. Lembrando que esse encontro fica gravado e disponível. Se você não puder estar aqui na terça, escute, assista quando você puder. O importante de verdade é que você consiga aproveitar
tudo que a gente fala aqui nesses nossos encontros e que você pratique aquilo que te desperta, te desperta. Quero comentar agora, lembrei aqui, quero comentar com vocês que eu tenho lá o podcast novo Conte com os Astros, que às vezes eu ponho de domingo, às vezes eu ponho às segundas, que fala da energia da semana só do ponto de vista da astrologia. E eu comentei aqui sobre um aspecto de Júpiter com Saturno, uma quadratura de Júpiter com Saturno que atingiu ponto forte ontem, na segunda-feira, se você está aqui no YouTube à noite, na terça. E esse aspecto, ele traz desastres naturais. E eu que fico aqui atenta, né, a essas informações do cosmos, soube de um tornado raríssimo que aconteceu na Itália, porque eu comentei como Saturno está em peixes, questões que envolvessem água podem acontecer também, né? Então, assim, falta d'água ou excesso de água, rodízio de água. E aí eu comentei sobre terremotos com tsunami, e aí teve a notícia desse tornado lá na Itália, um tornado raro, tornado, tufão, algo assim, raríssimo que aconteceu lá. Os moradores filmando trombas d'água que acho que nunca apareceu naquela região. E também aqui no nosso país teve a ruptura de uma barragem em Mato Grosso do Sul, essa água extravasou, levou rodovia. Então, esse tipo de desastre natural também tem a ver com essa combinação dos planetas, e eu que gosto de compartilhar tudo aqui com vocês, acho legal saber que quando a gente analisa o céu, né, a gente não sabe bem o que é que vai acontecer, a gente sabe que alguma coisa vai acontecer. Então a gente fica assim, que nem Urano, ó, ligadinho para ver o que é que vai acontecer, se de verdade esses estudos aqui que a gente fazem algum sentido, e é óbvio que faz. Por isso que eu fico muito feliz quando acontecem os desastres naturais, né, gente? Eu fico feliz de saber fazer a interpretação. Então, isso faz com que a gente esteja prevenido. Gosto sempre de fazer aqui menções dos meus queridíssimos professores. E antes de entrar na nossa sessão Dicas Astrológicas, quero parafrasear aqui Newton Schultz, que é um dos professores que eu, assim, tenho um amor por ele. Gosto demais dele, me ensina muito. Ele sempre fala, né, que a astrologia, ela inclina, ela não decide. Então, ele faz uma analogia muito interessante quando a gente consegue ter essas informações, coisas do tipo, você pega todo dia o mesmo caminho para sair da sua casa e nesse caminho tem uma estradinha e você está acostumado a passar nessa estradinha sempre com a mesma velocidade, com o seu carro, com o seu meio de transporte. E aí, um belo dia, acontece um acidente, algum automóvel derrama óleo na pista, e se você passar por esse óleo, você vai provavelmente sofrer um acidente, porque a pista vai estar escorregadia. Então, onde é que entra a astrologia nisso? A astrologia vai ser a placa do cuidado óleo na pista. Você não vai deixar de atravessar a estrada, de passar na estrada. Só que se tem uma placa, cuidado, óleo na pista, você já está prevenido, você reduz a velocidade para poder passar naquele trecho, evitando de sofrer um acidente. Então, é exatamente esse o momento da astrologia. É para isso que serve a astrologia. Então, ela dá a tendência da semana. A gente pode estar mais preparado. Se de verdade a gente vai conseguir dizer exatamente o que vai acontecer, tem gente que tem essa capacidade, não vou mentir, tem gente que tem. Mas a grande maioria das vezes é bom lembrar que a gente tem o nosso livre-arbítrio e de acordo com o nosso livre-arbítrio é que a gente vai poder decidir o que a gente quer fazer da vida da gente. Então, mais uma vez, a astrologia, ela inclina, né? Mas ela não decide. Então, é isso que a gente tem que estar atento. Por isso que eu comentei também sobre essa questão do aspecto dos desastres naturais, né? Então, sem mais o que dizer sobre isso, eu ia falar sem mais enrolação, mas não, sem mais delongas, acho que fica muito melhor. A gente vai continuar aprendendo mais sobre o nosso queridíssimo signo de Leão. Então, o signo de Leão é do elemento fogo, por isso tanta energia, tanto calor, tanta impulsividade. A qualidade desse signo é ser fixo,
Por isso que leonino também, quando decide, tem uma determinação e tanto. O planeta regente é o Sol. A palavra-chave, eu quero. A energia positiva, a generosidade. A energia negativa, o egoísmo. Muita atenção a isso essa semana especialmente. A parte ou as partes do corpo correspondentes, coração e coluna vertebral, combina com signos de ar e signos de fogo, e a pedra correspondente ao signo de leão é o citrino. Citrino ajuda a gente a equilibrar essa energia leonina. Também pode ajudar a gente a resolver as questões do coração. A gente falou aqui sobre o coração partido, coração apertadinho. Chega disso, hein? Esse mês de leão é para a gente expandir o amor em nossos corações. Eu desejo que todos nós possamos fazer isso cada vez mais, porque o mundo está precisando muito, muito, muito dessa vibração de amor, não é verdade, gente? Muito bom. Na nossa sessão lição de casa, por favor, respeite as perspectivas alheias, tentando sempre entender o outro. Por isso, essa sensibilidade em escutar, em sentir, respeitar as perspectivas alheias, tentando sempre entender o outro. Aqui eu que gosto sempre de dar exemplos, eu que sou essa pessoa livre, eu me considero uma pessoa livre. Eu não tenho um trabalho registrado, eu não tenho casa própria, eu não tenho filhos, eu não tenho nada que me prenda. Então, a minha vida, a maneira como eu vejo a vida, a maneira como eu vivo a vida é completamente diferente de uma pessoa que eu pude vivenciar uma situação muito engraçada ontem. Estava na sala de espera de um lugar e o rapaz do meu lado, ele estava esperando a mulher dele ter o quarto filho. O moço estava ali sentado numa paz, numa tranquilidade. Então, veja só, respeitar as perspectivas alheias. Fiquei eu pensando, meu Deus, como é a vida de alguém que tem 4 filhos e o mais velho 7 anos. Então, veja, é uma vida completamente diferente da minha. Então, às vezes, a gente pensa na vida, a gente fala das coisas baseados apenas na nossa perspectiva. Aqui a gente fala muito do óculos que a gente usa, né? Mas o óculos que eu uso, a vida que eu tenho e a perspectiva que eu tenho da vida, eu, Renata, é completamente diferente desse moço que está no 4º filho, uma escadinha de filhos pequenos, um rapaz jovem, mas enfim, ele tem muito mais responsabilidade, muito mais compromisso do que eu, que sou essa pessoa livre, que eu disse aqui para você. Então é bom a gente lembrar disso, né? A vida da gente é da gente, a vida do outro é outra vida. Eu uso um óculos, o outro usa outro óculos, eu tenho um desenvolvimento intelectual, eu tenho uma crença, eu tenho um estilo de vida, o outro tem outro desenvolvimento, outra crença, outro estilo. Então é muito importante a gente respeitar as perspectivas alheias, tentando sempre entender o outro. E vamos aproveitar esse aspecto que traz essa leveza para o final de semana, mais uma vez o sextil de Mercúrio com Marte, deixando a nossa mente forte, rápida e perceptiva. Então, o que é essa percepção da mente? Não só eu tenho mais chance de compreender melhor e mais rápido as questões, mas também de perceber isso tudo que a gente está falando aqui. Perceber, olha, será que se eu falar isso vai ser legal? Nossa, será que o outro está falando isso porque a vida dele é desse jeito, desse jeito, desse jeito? As experiências que ele tem são completamente diferentes das minhas. Isso faz com que ele veja a vida de uma forma diferente e por conta disso é fundamental eu respeitar o ponto de vista do outro. Então vamos aproveitar essa lição de casa leonina, respeitar as perspectivas alheias, tentando sempre entender o outro, essa nossa lição de casa. Na seção avisos, eu sempre dou um spoiler, como se diz atualmente, né?
do Ho'oponopono dos signos. Eu sempre coloco quando o sol chega no signo, lá no meu Instagram, tá aqui todas as minhas redes sociais, o site e tudo mais. Lá no meu Instagram, eu coloco o Ho'oponopono do signo. Então, como o sol vai chegar em Virgem no dia 22, na quinta-feira, aqui estamos já antecipando, isso que é spoiler, antecipar o Ho'oponopono de Virgem. Sinto muito por querer organizar toda a sua vida. Me perdoe pelo excesso de controle que me domina. Sou grata pela praticidade. Te amo por me deixar colocar em ordem sua bagunça e usar minhas listas nas suas atividades. Ah, gente, eu sou muito suspeita porque eu amo virginianos. Eu tenho Virgem no meio do céu, é a casa 10 do nosso mapa, que é a nossa missão de vida. Então, minha missão de vida é virginiana. Adoro ordem, né? Esses dias estava conversando, gente, quem que pôs na bandeira do Brasil ordem e progresso? Eu, que sou uma pessoa que amo Virgem, né? Amo a medicina chinesa que fala sobre hierarquia. Acredito sim que a ordem é que traz o progresso. Aqui a gente fala também sobre o princípio da correspondência. Então, quanto mais organizado, mais limpo, mais harmônico, mais saudável, mais próspero. Virgem é o signo que fala não só da nossa saúde, mas de servir. Servir. Então, virginianos vieram para servir. Eles querem tornar o mundo melhor, as pessoas melhores. Então, a gente está entrando nessa energia. Então, essa missão virginiana é o quê? Fazer da nossa vida uma vida melhor, uma vida mais harmônica. Então, ordem traz progresso. Eu torço para que no nosso país, especialmente, o mundo inteiro está uma zona, mas no nosso país, especialmente, principalmente os nossos queridos governantes, mas acima de tudo o nosso povo, entenda que é a ordem que traz o progresso e que a gente possa fazer isso no nosso dia a dia. Então tá aqui o Ho'oponopono de Virgem, já nos preparando para a energia desse signo que vai ter uma preparação e tanto para Rosh Hashanah, os 30 dias de Virgem. A partir da semana que vem eu falo mais sobre isso, tá bom? Mas vamos ficar aqui com a lembrança da importância da nossa atenção essa semana. Cuidado com os exageros emocionais, cuidado, por favor, tá bom? Cuidado com a vontade de querer culpar o outro, de se eximir de responsabilidades. Não. Você que está aqui comigo em Práticas que Despertam é um ser consciente agora. E isso faz de você uma pessoa totalmente responsável pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos e pelas suas ações, tá bom? Vamos aproveitar o final de semana que a gente vai ter um apoio extra do cosmos para tornar o momento mais leve, mais prazeroso, mais comunicativo para quem está aqui no Brasil, para quem está aqui em São Paulo. A gente tem a previsão de uma frente fria. Então, olha aí quanta coisa acontecendo no nosso mundo por conta de alterações climáticas. Virgem também é o signo que cuida da natureza. Então, unindo todos esses conceitos para que, na verdade, a gente possa estar cada vez mais conscientes para a gente praticar aquilo que nos desperta e, acima de tudo, para aumentar a nossa certeza na luz, tá bom? Eu desejo uma semana maravilhosa para todo mundo, que o Eterno te abençoe e te guarde, faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Eterno misericórdia de ti e põe em ti a paz. Gratidão imensa, e até a semana que vem. Tchau!